A aula de hoje ficou bastante extensa, até porque ela tem uma duração maior, vai das 14 até as 16 horas. Na semana passada, eu preparei uma aula curtinha que eu achei que era só 50 minutos. Então hoje a gente vai ver aí uma meia dúzia de vídeos, cada um aí com cerca de 10 minutos. Vai cansar um pouquinho, vocês podem rever depois, com calma, mas a gente encerra a apostila 6, restando de agora até o Enem apenas revisões, ok? Então vamos à aula 26 de Física 4, ele vai falar do centro de massa. É um assunto pouco cobrado, também não é difícil a maneira que ele apareceu nos últimos vestibulares. O centro de massa de um corpo, se ele é homogêneo, o centro de massa está no centro do corpo. Por definição, o centro de massa é onde atua a força-peso. Se eu pegar um objeto de formato diferente, imagine um martelo que tem um cabo de madeira e uma ponta de ferro. Aonde eu tenho que apoiá-lo para ele ficar em equilíbrio? Eu tenho que apoiá-lo no seu centro de massa. Então, o centro de massa é o ponto do corpo onde atua a força-peso. Aonde está o centro de massa de um sistema constituído por três partículas M1, M2 e M3, com massas M1 e coordenadas x1 e y1, M2, x2, y2 e M3, x3, y3. O centro de massa, aonde vai atuar o peso desse sistema, tem coordenadas x, y, dadas por, olha aqui em cima, por favor, meu assistente. Qual é a coordenada x para o centro de massa? M1x1 mais M2x2 mais M3x3 sobre M1 mais M2 mais M3. Se fossem duas partículas apenas, M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M2. E assim por diante. Qual é a coordenada y? M1y1 mais M2y2 mais M3y3 sobre M1 mais M2 mais M3. Vamos ver os 4 exercícios para a sala, que eles vão nos ajudar bastante. Ele está lá na página 86. Exercício número 1. Uma placa retangular de 2 metros de largura é composta por duas metades A e B de mesmo tamanho, como mostrado na figura, tendo a metade A uma massa 3 vezes maior do que a metade B. Ambas as metades têm distribuição de massa homogênea. Cada uma é homogênea. Essa tem uma massa 3 vezes maior do que esta. Um fio vertical deve ser usado para suspender a placa, tal que sua base fica alinhada horizontalmente. Medindo a partir da borda esquerda da placa, em qual posição horizontal o fio deve ser colocado? Se cada placa tem 1 metro, ou esse centro da placa, já que ela é homogênea, tá na metade desse, 0,5. E na metade desse, entre 1 e 2, 1,5. Então, os valores de x para A e B é 0,5 e 1,5. Então, vai ficar aqui em cima, minha assistente, MA XA mais MB XB sobre MA mais MB. MA vale 3M, porque é 3 vezes maior do que MB. O valor de XA, 0,5. O valor de XB, 1,5. Sobre a massa de A, que é 3M, e a massa de B, que é M. Aqui vai dar 1,5 mais 1,5, 3M. Embaixo, 4M. 3 dividido por 4, 0,75. Letra C. O exercício número 2 fala de uma gangorra homogênea
cujo apoio está no centro dela. Fala de um menino de 40 quilogramas numa extremidade e aonde deve ser colocado o amigo dele, que tem uma massa maior, para que haja o equilíbrio. Ele pede a distância do amigo até esta extremidade. Então, resolvendo isso por centro, por momento de uma força, por equilíbrio, é mais fácil. Chamei essa distância aqui de D e a placa tem 2 metros. Então, a metade, 1. Então, eu tenho 40 vezes 1, que é o momento, força vezes distância. Está aqui, ó, 40 vezes 1, fazendo ela girar no sentido horário. E o amigo com 50 vezes essa distância que eu chamei de D, fazendo girar no sentido anti-horário. Estou equilibrando novamente, 40 vezes essa distância que é 1, 50 vezes essa distância que eu chamei de D. D vale 40 sobre 50, 4 dividido por 5 dá 0,8. Como ele quer até aqui, é 1 mais 0,8, 1,8. Assim é muito mais fácil do que, neste caso, pelo centro de massa. Tomando essa extremidade como referência, eu tenho M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M2. Essa extremidade como referência, desculpa, 40 vezes 2, 40 vezes 2, 50 vezes essa distância, que é 2 menos x. 50 vezes essa distância aqui, ó, que vai ser 2 menos x. Vamos fazer as contas. O centro de massa está no meio da barra, um para lá, um para cá. O centro de massa é onde ela fica equilibrada. Então, o centro de massa vale 1. 40 vezes 2, 80. 50 vezes 2, 100. 50 vezes menos x, menos 50x. Multiplicando cruzado, eu tenho 90. Aqui eu tenho 180 menos 50x. Passei o 50x para cá e o 90 para lá. Deu 50x igual a 180 menos 90. 90 dividido por 50 é 9 por 5, que dá o mesmo 1,8. Tranquilo? Exercício número 3. O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dispõe de local para apresentações culturais e tem como principais estruturas arquitetônicas a Concha Acústica Helena Meirelles, o Museu das Culturas Dom Bosco, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu ao Índio, ou Monumento à Zarabatana, que é uma construção com aproximadamente 12 metros, vai aparecer aqui a altura do monumento, 12 metros, e tem uma massa de 5 toneladas, localizada no centro do parque. A base do monumento ao índio compreende 1/3 da altura da construção e 3/5 da sua massa, podendo ser considerado uma distribuição uniforme. O centro de massa da base, essa base, ó, H é a altura da base, Hzão é a altura do monumento. O monumento tem 12 metros e a base representa 1/3 dele, ou seja, 4 metros. Aonde está o centro de massa? Se é homogêneo, está no meio. 4 metros de altura, se é homogêneo, 2 metros. Essa já é uma resposta. E a massa, chamando de Mzinha a massa da base e Mzão a massa do monumento, ele disse que a base representa 3/5 da massa total, que foi dado igual a 5 toneladas. Cortei 5 com 5, deu 3 toneladas, 3.000 quilogramas, letra E. Quarta e última. O brasileiro Arthur Zanetti tem se destacado no cenário da ginástica olímpica, especialmente na modalidade das argolas. As figuras destacam 4 posições clássicas dessa modalidade. Para que o ginasta, que será considerado como um corpo rígido,
permaneça em equilíbrio nas posições indicadas, é necessário que, lá na letra D de dado, ele diz: a linha imaginária que liga suas mãos passa pelo centro de massa do seu corpo apenas na 1. Essa é a resposta correta. Todo o corpo está na horizontal, inclusive suas mãos, por isso que ele consegue se manter em equilíbrio. Vejam cada vídeo mais de uma vez, se você julgar necessário, ok? Um forte abraço, um Feliz Natal para vocês, muita saúde para vocês e suas famílias. Um beijo no coração, meus filhos.